Opa, boa noite para todo mundo agora. Boa Vamos começar noite. mais um bate-papo aqui com a Sandra, com a Regina, com a Patrícia, com o tema demissão humanizada. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitas histórias boas e algumas não muito boas, né, para contar sobre o tema. Eu já estou sabendo de uma da Sandra aí, mas ela vai contar aí. Eu vou contar. Mas vamos Essa é começar. muito boa. Vamos dar o privilégio para a Regina começar a falar hoje sobre o tema. Com a Olha, responsabilidade, hein, fico Regina? lisonjeada, pois é. De moderadora para falante, hein? Vamos lá, então. Aí Bom, depois nós vamos para boa Sandra e para noite para todo Patrícia. mundo. Maravilha, combinado. Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Então, hoje o Paulo contou aí que eu mudei de lado da mesa, né? Geralmente eu estou apoiando ele na moderação. E hoje, como é um tema que eu domino e com o qual eu trabalho há muitos anos, eu resolvi falar um pouco sobre a minha experiência, dividir um pouco com vocês, né? Meu nome é Regina Dorriguello e eu sou profissional de recursos humanos, não sou psicóloga de formação, então eu brinco que trabalhar com pessoas é a minha opção e nunca foi a falta de opção. Eu trabalho há 17 anos em consultoria de RH, me especializei com uma série de formações e vivências, né? Porque nada traz mais aprendizado do que vivência, mas na área de desenvolvimento, em grandes projetos de RH e principalmente em projetos de desmobilização de pessoas. Então eu já apoiei aí mais de 40 movimentos de encerramento de atividade, mudança de cidade de estado, mudança de país, grandes reduções pós-PDV, desde o início planejando como é que isso ia acontecer, apoiando a empresa em toda a parte de comunicação, como é que os líderes são porta-vozes desse tipo de movimento, até o dia D, né? E aí, falando é muito simples, mas na prática isso é um processo que demanda muita energia, demanda, enfim, né? Desligar não é uma coisa fácil. Todo mundo que fez faculdade de administração, psicologia, sabe que existem disciplinas de como contratar, como desenvolver, mas não existe uma disciplina de como desligar pessoas, né? Então, é um tema que parece batido, que parece uma tecla gasta, mas não é. A gente ainda vê muita dificuldade, muito desligamento sendo feito de uma forma inadequada, ruim, muito trauma sendo causado em profissional, e sendo consultora, né, trabalhando com isso, eu não me sinto feliz, né, eu não sou do time que fala, bom, é bom ter gente que desliga mal porque não falta trabalho pra gente, muito pelo contrário, né, eu acho que a gente ainda tem um bom caminho aí de aprendizado, de luta, de quase que de catequização do mercado sobre como fazer isso de uma forma correta. E aí, espero que a gente possa trocar bastante figurinha, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, é um tema que tem uma certa polêmica, inclusive, né? Mas acho que a gente tem boas discussões aí para ter. E voltar com a Patrícia e com a Sandra, é um prazer estar com vocês e poder dividir esse bate-papo, essa mesa virtual, né? Obrigada, Paulo. E a gente vai conversando ao longo da noite. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que a gente tem uma série de coisas aí para tratar. Vamos lá, Sandra, se apresentar e falar um pouquinho? Bom, eu sou a Sandra Caron, sou formada em psicologia, né? Minha formação básica foi essa. Atuo na área de RHI aproximadamente aos 20 anos, e meu foco sempre foi recrutar, selecionar e toda essa parte de treinamento e desenvolvimento, né? Na última empresa que eu trabalhei, eu tive oportunidade também de cuidar de coisas que não são comuns ao RH, como, por exemplo, contrato de portaria, né? Contrato de segurança, contrato de limpeza, de restaurante, porque foi uma fábrica, então tinha, né, restaurante interno, e isso me deu, assim, uma gama de conhecimento que realmente eu não possuía, né. Eu trabalhei muitos anos no SPC, a gente até brinca, né, SPC, o que é isso? Se você já deveu para alguém, teve o seu nome sujo, com certeza você já foi parar lá no SPC. Então, eu trabalhei muitos anos lá, então a minha grande formação foi lá, né, e tive mestres, assim, maravilhosos nessa época.
Depois eu saí de lá, fui trabalhar em outros lugares, mas sempre com esse foco, né, na área de treinamento e desenvolvimento. E atualmente, desde o ano passado, foi quando eu saí da última empresa, né, que era uma fábrica, eu comecei a dar aulas, né, então eu estou dando aula de pós-graduação nas disciplinas de recursos humanos. E tem sido, além de uma coisa assim que me dá muito prazer, né, agora nesse mundo virtual aí, um grande desafio, onde a gente está tendo que se reinventar, né. Então, sou casada, né, falando um pouco aí da minha vida pessoal, sou casada com o Silvio, meu parceirão aí de vida, estamos juntos há 22 anos, e temos uma filha linda, que é a Maria Isabela, que tem 10 anos, né. Então esse é um pouquinho de mim, aí desse contexto, né. E uma coisa que eu acho, tá vindo um som, não sei da onde. Estão ouvindo? Eu peço para quem não estiver falando, fecha só o microfone, aí caso precise, pode abrir para fazer alguma pergunta, não há problema nenhum. É algum celular tocando no vidro. Aí eu falei, nossa, será que é aqui? Mas não é, já foi sanado. Coisas que acontecem, né, nesse mundo virtual. Então essa é um pouquinho de mim, né, quero agradecer aí ao Paulo, né, as meninas também, principalmente ao Paulo que me convidou, né, então essa é a minha primeira live, e ele até brincou comigo, né, eu falei, puxa, Paulo, live? Ele, mas você é da aula, né, você está dando aula, hein? Faz de conta que você está tomando um café com amigos. Aí eu falei, puxa, legal, gostei disso, né, então vamos lá, vamos ver no que dá. Então estou aqui à disposição de vocês, né, para contar aí as minhas experiências também dentro desse tema, porque é um tema muito relevante, né, e para vocês terem uma ideia, eu estava dando aula ontem, e um aluno falou, professora, eu vou ter que fazer o rompimento do contrato, né, que agora com todas essas mudanças a empresa pode fazer isso, né, de 120 profissionais, e eu estou aqui, né, apavorado. Aí eu falei para ele, falei assim, calma, né, que bom que a gente está tendo oportunidade de ter a aula hoje, porque a gente vai abordar sobre comunicação. Então foi muito legal, né, e no final da aula, eles até comentaram, ó, professora, amanhã você tem uma live, né, eu falei, tenho, se vocês puderem assistir, assistam, porque o tema é muito relevante, principalmente dentro desse contexto que a gente está, né. Então acho que é isso, um pouquinho de mim aí. Agora a Patrícia, né, com muitas histórias para contar também, né, Patrícia? Só libera o microfone. Isso. Bom, boa noite. Obrigada, Paulo, pelo convite. Prazer aí conhecendo virtualmente, né, a Regina e a Sandra. Então, eu sou a Patrícia Pisgosi, sou psicóloga de formação também. Se eu falar aqui que é desde os meus 14 anos, coincidentemente ou não, meu primeiro emprego foi na área de RH, nem era RH naquela época, né, era DP. E aí eu reúno praticamente não, mais, né, de 30 anos na área. E eu me sinto um pouco privilegiada, um pouco não, muito privilegiada, porque eu tive a oportunidade de passar por todos os subsistemas. Os meus primeiros 10 anos, ou minha primeira década, por assim dizer, foi na área de administração de pessoal. Então, a parte mais hard, né? Então, folha, homologação, sindicato, compras de benefícios, tudo que vocês puderem imaginar da parte hard foi feito. E a segunda década foi meu primeiro contato com a área de RH mesmo, né, que foi através da área de seleção, e foi aí que eu optei por fazer psicologia, né, eu fiz técnico em administração de empresas, e aí falei, não, eu quero fazer isso, aí me encontrei, fui fazer psicologia justamente por conta da área de recrutamento e seleção, desenvolvimento, eu conheci também a parte de treinamento, fui gerente de treinamento por 10 anos de uma multinacional, e a última década, como head de área, eu tive aí todos os subsistemas, e acabei nos últimos 4 assumindo muito fortemente a parte de recrutamento, seleção e treinamento. Então, a empresa vinha numa crescente, num dado momento aí de 2014, 2015, a gente vinha em forte crescimento, desde comprar, abrir, né, construir plantas novas e tal, foi uma total revés, tá? A gente de 7 mil funcionários foi para praticamente aí 4 mil, então fechamento de muitas plantas, plantas que foram construídas, então assim, muitas coisas aconteceram aí ao longo desse tempo, eu espero realmente poder contribuir com vocês.
E há 2 anos eu abri a minha consultoria, que é Inspira, Desenvolvimento Humano e Organizacional, que é realmente uma consultoria focada no desenvolvimento, trabalho com recrutamento e seleção, que é a parte soft, a parte que eu amo de paixão. A gente acaba fazendo de tudo ainda, né? Mesmo na consultoria, a gente não foge das raízes, não tem jeito. Então, eu amo tudo do RH, né? Então, tudo que vem de braços abertos eu acolho, porque realmente eu gosto. Tenho, sim, bastante história para contar ao longo desse tempo. Umas boas, outras nem tanto assim, mas eu acho que vale o aprendizado, né? Cada dia a gente aprende um pouco mais a se desenvolver, a ser um ser humano melhor, e a partir daí ser um profissional melhor, né? Então, tudo passa pelo eu primeiro. Então, é isso, essa sou eu, estou aí à disposição também, porque vocês precisarem, e eu espero poder contribuir aí com o grupo também. É isso. Você sabe que as histórias ruins dão mais ibope, né? De acordo com boa parte da mídia, né? Então, vamos para elas. Mas eu queria começar. O que vocês acham que não se deve fazer numa demissão? Até pelo tema, a demissão humanizada. Como ser humano a todo momento, quando você está demitindo desde um gerente, de um gestor, até uma pessoa lá do operacional? Pode começar, Patrícia, fica à vontade. Você foi a última a falar, se apresentar, mas é a primeira a falar agora. Olha, eu acho que não deve mentir. Tá? Eu acho que, às vezes, acho que 2 coisas não se deve fazer. Não deve colocar essa carga para o RH. Eu acho que o primeiro ponto é a transparência e a comunicação. Então, esse é um papel do líder. O líder tem que fazer a demissão, a não ser que ele esteja impossibilitado. Mas ainda assim, se ele não puder, o chefe dele tem que fazer. No meu ponto de vista, eu acho que aí começa a humanização. Então, não mentir, o cara tem que saber por que ele está sendo desligado. Mesmo numa redução de quadro, ele foi escolhido. Por que ele foi escolhido? E outros não foram escolhidos, né? Então, é muito importante não mentir, porque ele vai sair dali e ele vai trabalhar essa oportunidade dele. Uns vão, outros não, mas enfim, tem que ser dado a oportunidade. Então, eu acho que mentir não é bacana, e delegar para terceiros também não é bacana, no meu ponto de vista. Tem que ter essa clareza e essa transparência no processo, assim como é o processo de seleção, tem que ser o processo de demissão, né? Eu acredito que isso é muito ruim, a mentira e a delegação desse papel, que é do líder. Patrícia, mas tem umas contradições. Eu, pelo menos, circulo bastante em empresas. Eu vejo que, às vezes, o RH é humano, mas o gestor na outra ponta que está demitindo, ele não segue, ele não tem os mesmos valores, né? Uhum. Então, concordo. Como fazer isso, né, dentro de uma estrutura? A empresa tem que ter controles sobre isso, tá? Ou através do próprio RH, através de um desenvolvimento e capacitação desse líder, e acompanhar o processo. Ele pode medir pós-demissão, pode incluir uma avaliação uma pesquisa de entrevista de desligamento, que a gente chama. A empresa tem que, se é uma empresa humana, né, também tem isso, se é uma empresa humana, ela tem que contar com processos e procedimentos que dão ao líder a condição de tratar o ser humano, o colaborador naquele momento com devido respeito. Infelizmente, é como você falou, é a pessoa, né? Até mesmo empresas falam assim, nossa, a empresa é tão boa e eu quero ir embora dessa empresa, mas não é por conta da empresa, é por conta do líder ou por conta do que acontece, políticas e tudo mais. E na demissão não é diferente. Então, eu concordo contigo quando você diz isso, mas a empresa tem que contar com ferramentas para garantir que o líder vai fazer o papel dele bem feito. Porque só delegar também não resolve, né? Você ficou mais de 20 anos dentro da Bimbo, estou correto? Sim. Tem alguma historinha boa para contar para a gente da Bimbo? Boa positiva ou boa negativa? Fica a seu critério, você escolhe a história. Olha, tá ligado, eu vou contar uma que, enfim, focando de novo na questão da pessoa, tá? A Bimbo tem uma regra de ouro que por si só já diz muita coisa, que é respeito, justiça, confiança e afeto. Tratar todos com respeito, justiça, confiança e afeto. Só que tínhamos 700 líderes, né? Lá eram 700 líderes, mais ou menos, e desses 700 líderes, imagina, tinha os que seguiam a regra de ouro e tinha aqueles que não seguiam a regra de ouro.
Teve caso de colaboradores serem demitidos. Teve um caso do colaborador foi demitido pelo líder, o líder não avisou a RH, não avisou, a pessoa não foi no RH, não avisou a gente, e a pessoa ficou trabalhando, né, ficou em casa recebendo aí praticamente 60 dias. E quando a gente foi atrás disso, enfim, o próprio líder não pediu substituição, fez de qualquer jeito, a gente só descobriu que esse colaborador depois, por conta de uma atualização que a gente precisava, e depois ainda gerou um processo trabalhista. Né, ele pediu assédio, pediu dano moral, ele pediu uma série de coisas, e ele mentiu, óbvio, né, porque ele não ia mais ao mercado, mas o cara simplesmente, o líder simplesmente falou, a partir de amanhã você não vem mais, simples assim, não precisa vir, como se fosse a casa dele, né, então assim, você não entra aqui a partir de amanhã e tudo bem. Então assim, já teve casos de promotor ser expulso de loja e a gente não fica sabendo. Né, então, assim, e com tudo que a gente tinha, né, na época, essa questão de missão, visão, valores, a cultura da empresa, a pessoa está no centro, ainda a pessoa que toma a decisão, ela tem um papel fundamental para fazer com que a demissão seja humanizada ou não. Então, neste caso específico, o rapaz, tudo bem, não é para eu voltar, ficou em casa e simples assim. E teve uma exposição, foi feito no piso de loja, na frente de consumidor, né, loja aberta, foi muito maus tratos, né. José E Maria aí, perguntou, Patrícia, se ele foi demitido. depois foi. E era uma coisa, por isso que eu falo, de pessoa para pessoa. Um dos diretores gerais, né, globais de recursos humanos que a empresa tinha, ele já se aposentou, ele saiu da empresa acho que há uns 8, 10 anos, ele chegou a demitir um diretor geral de uma planta, acho que da Colômbia, se eu não me engano, ou Argentina, um dos dois países, por conta de maus tratos. O diretor global de RH demitiu um diretor geral de um país por conta de comportamento. Porque esse diretor, realmente, ele tinha a questão da visão, missão, valores, a regra de ouro muito clara. Então, a empresa tem que ter isso muito claro. E fazer com que os colaboradores, e aí tanto o colaborador, líder e liderado, vivam essa cultura. O que não é fácil, a gente sabe. Que a parte mais complexa é você vivenciar e praticar os valores da companhia. Então, a empresa pregava, mas nem sempre as pessoas faziam como deveria. Tá? Isso era um ponto crucial aí. A gente sempre vai voltar nas pessoas, trabalhar as pessoas, não tem jeito. E você, Sandra, quer contar a história do corredor que você me falou outro dia? Só libera o microfone. Aí. Só um minutinho, peraí. Desculpa, só fui pedir para minha filha encostar a porta aqui. Vamos lá. Olha, antes de contar a minha história, né, eu gostaria, assim, de dizer o que eu penso a respeito disso, porque eu acho que são coisas tão simples que a gente pode fazer, né, e que muitas vezes a gente peca por bobeira. Aí eu conto, né, a história que eu compartilhei com o Paulo já. Eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente vai demitir alguém, né, é claro que o RH, muitas vezes, sabe disso muito tempo antes que essa demissão ocorra, né, principalmente se for alguma demissão de alguém que está no cargo gerencial, né, de alguém que tem realmente um histórico ali dentro da empresa e que a gente sabe que é muito importante. Então, acho que primeira coisa, quem escolhe trabalhar em RH tem que saber trabalhar com uma questão que é básica, sigilo, né? A gente tem que saber cuidar disso, a gente tem que saber cuidar dessas informações que chegam até nós enquanto RH. Então, começa daí, a gente tem que tomar cuidado para que essa informação que o RH sabe antes, ela não vaze, né, antes da ocorrência realmente da demissão. Outra coisa que eu acho extremamente importante parece bobo, mas isso faz uma mudança crucial no processo de demissão, porque eu acho que é assim que a gente tem que encarar. A demissão também é um processo, né?
como a Patrícia falou, ele não tem que ser jogado nas costas do RH, né? A gente tem que sim, né? E aí o RH também pode contribuir com isso, de preparar os gestores daquela organização, independente dos cargos, né, que eles possuam, para que eles também saibam fazer uma demissão, né? Porque eu vivi na pele isso, né, assim, de que, olha, eu quero mandar fulano embora, e vai para o RH demitir. A pessoa chegava lá na nossa frente e não sabia de nada, e muitas vezes nem o RH sabia o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que a regra básica também é não demitir ninguém de sexta-feira, no final do dia, por exemplo, né? Eu tive um chefe maravilhoso que foi meu grande mentor aí, principalmente nessa parte de treinamento e desenvolvimento. Ele chama-se Fernando Moya, né? Tenho contato com ele até hoje, e ele dizia isso pra gente: nunca demitir ninguém, né, numa sexta-feira no final do dia. Porque pensa, você deixou aquele profissional que você sabia que você ia desligar, né? Ele trabalhou a semana inteira, ele fez todas as entregas dele, e aí quando você chega na sexta-feira, final do dia, você chama e você o demite, né? Então eu acho que a gente precisa ter respeito, né? E eu acho que vale também aquela regrinha básica: não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você, né? E contando a minha história, né, eu tive uma história muito interessante, porque foi assim, eu trabalhei muito tempo, né, 12 anos, na Associação Comercial de São Paulo. Aí, a associação, né, teve aí uma oferta de um investidor estrangeiro e ela vendeu, né, a parte de negócios da associação comercial, porque a associação sempre foi e é ainda uma entidade de classe, tá? E a parte do SPC era o grande negócio, então transformou-se numa startup, ok? Criou-se a Boa Vista Serviços. Eu trabalhei na Boa Vista Serviços por 2 anos aproximadamente. E nós não saímos da associação desligados, todo mundo foi transferido para lá. Então eu fui uma das profissionais de RH que foi transferida para Boa Vista. E aí nós começamos uma vida nova, porque tudo que nós construímos enquanto associação perdeu o seu valor. Nós fomos para uma empresa onde a gente tinha que construir tudo, né? Então é aquela coisa assim, você tem um modelo mental, o meu era a Associação Comercial de São Paulo. Não foi fácil, né, a minha adaptação, confesso, eu tive que mudar de modelo mental e numa velocidade muito, muito acelerada, porque a gente tinha um investidor na nossa jugular. Então, o foco passou a ser resultado. Enfim, eu aguentei, né? Então, assim, falo claramente, eu aguentei até onde deu, né? Onde eu realmente consegui trabalhar lá, porque mudou completamente o foco e eu não me identificava. Aí aconteceu o seguinte: eu cheguei na minha gestora na época, que era uma pessoa muito competente, mas o foco dela não era muito pessoas, tá? Mas era uma pessoa, assim, que eu consegui aprender, o tempo que eu fiquei com ela, eu consegui aprender muita coisa, né? E aí eu cheguei nela e pedi, falei: olha, eu gostaria que você me desligasse, né? Eu tenho aí quase 14 anos aqui, juntando a associação comercial com a Boa Vista, e eu estou num momento de vida onde eu gostaria de ficar um pouco mais com a minha pequena, né? Então, a minha pequena tinha acabado de chegar, né? E ela chegou na nossa vida com 1 ano e 2 meses. E aí eu falei assim: bom, né, eu preciso, né, eu quero ser mãe neste momento, né? E aí eu aproveitei que eu já não estava muito feliz com toda a minha vivência ali e pedi. Ela foi super bacana, super receptiva, né? Falou: olha, eu não gostaria que você saísse, eu entendo que você tem sim perfil para continuar aqui, eu vou tirar férias e depois a gente conversa. Tá bom. Aí passou 1 mês de férias, quando ela voltou, ela veio até mim e falou assim: e aí? Falou assim: olha, e aí que a minha opinião não mudou, né? Eu preciso sair, realmente gostaria que você me liberasse. Gente, passou 6 meses. E aí foi difícil para mim, né? Porque foi um tempo assim onde eu me senti muito torturada em alguns momentos, né? E eu era de RH já, né? Na época eu tinha um cargo de gerente de gestão de talentos, né? Leia-se recrutamento e seleção, né? Tudo de recrutamento e seleção era só comigo, tá?
E aí eu me senti aliviada quando ela trouxe, né, uma consultora, amiga dela, especialista nessa área de recrutamento e seleção, e colou literalmente essa pessoa em mim, né? Aí eu entendi, falei, puxa, vai acontecer, né? E aí eu fiz a minha parte, eu deixei tudo organizado, né? A gente está falando de demissão humanizada, independente da minha vivência, lá, né, nós tínhamos um programa de outplacement, eu contratava as consultorias para fazer e era uma coisa muito legal, né? Porque no meio dessa startup, nós também fizemos uma aquisição da Equifax Brasil, né? E aí juntou tudo aquilo e virou uma loucura, né? Então, assim, uma startup junto com uma empresa que a gente acabou de adquirir e tinha que ter outplacement mesmo, né? E foi uma coisa muito legal que eu pude vivenciar enquanto RH, encaminhei vários profissionais, né, para outplacement, e foi bacana. Aí, enfim, depois de 6 meses, onde eu já tinha tudo organizado, né, até os arquivos, as pastas, tudo que vocês possam imaginar, ela chegou, e foi bem assim mesmo, ela chegou em mim, nessa minha gestora, e falou assim, olha, eu preciso conversar com você. E lá, a política, né, eu acredito que seja até hoje, é a política do open space, né? Então, o espaço todo aberto. Aí ela olhou assim no RH, falou assim, puxa, não dá para a gente conversar aqui. Aí, a única sala que tinha de reunião estava ocupada. Vai vendo, gente. E eu, né, naquela euforia interna, estava tudo tranquilo, porque eu sabia, né, que o meu pedido de 6 meses atrás seria atendido naquele momento. Aí a gente foi para o hall assim do elevador, e eu lembro que era bem grande, né, no prédio que a gente estava. Aí ela olhou, ela começou a conversar comigo ali. Então, ela fez, lembra o pedido que você me fez? No hall do elevador. Quando eu ia responder, a porta do elevador abre, né, e saem 2 gerentes de uma outra área. Aí nos cumprimentam, né, eles nos cumprimentaram e entraram no RH. Aí ela olhou do lado, tinha uma porta, sabe a porta que tem a saída para as escadas? Ela me chamou e fez assim, ai, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui, né? Aí ela falou, ai, senta aí, olha, você me desculpa, mas né, não tem sala disponível e até a gente ir no outro andar, eu acho melhor eu já falar com você agora mesmo. E aí eu sentei num degrau, ela sentou no outro, e ali ela fez a minha demissão, gente. Né? Olha que demissão humanizada, né? Muito humanizada. Então, assim, né? Quando ela falou comigo, a minha vontade de sair era tão grande que eu, de verdade, eu não me importei que eu estava ali. Eu fui pensar nisso muito tempo depois, juro para vocês, né? Eu estava sentada na escada, ela também, mas o meu impulso, vocês sabem o que eu fiz de verdade? Eu levantei, né? Abracei ela. Pensem numa pessoa que ficou petrificada. Aí eu percebi, né? Continuei abraçada com ela. Ela perguntou, ela fez assim: por que você está me abraçando? Aí eu fui muito sincera. Eu olhei para ela e disse: Fulana, eu estou fazendo isso porque você atendeu ao meu pedido. E eu sou grata. Eu realmente precisava sair e você está facilitando isso. Porque eu sabia que ela poderia ter segurado, né, esse processo durante muito mais tempo, até forçar realmente para que eu pedisse a conta. E eu não queria perder a conta. Eu não achava justo que eu fizesse isso, né? Pelo meu histórico de associação comercial. Então, uma outra coisa que a gente tem que considerar quando a gente faz demissão é isso, é o histórico que as pessoas têm dentro da organização, é o significado que aquela pessoa deu, né, no tempo que ela ficou ali. Porque ninguém trabalha dentro de uma organização durante um período longo, seja ele qual for, se ela não tiver algum significado ali, né? Então, acho que é uma questão de respeito. Então, essa é uma história engraçadíssima que eu vivi, pessoalmente, como profissional de RH, sendo desligada por uma gestora de RH, né, desta maneira. Confesso para vocês, foi depois que a ficha caiu, né, foi depois que eu fui realmente parar para pensar que esse processo foi totalmente errado. Independente de eu ter solicitado, né, essa demissão, faltou o básico, faltou o respeito ali.
E foi tão engraçado porque nós tínhamos uma especialista na época e a menina era uma fera, né? E ela está fora do país hoje, o marido dela trabalha na IBM e ela está muito bem lá, né, com ele. E na época essa menina chegou para ser uma especialista e fui eu que contratei, né, eu que fiz todo o processo dela. E aí, neste momento, né, estou contando isso para vocês entenderem o estilo de gestão, né? Neste momento, essa profissional, essa minha gestora, perguntou, falou, olha, aproveitando, se você me permite, eu queria que você me desse uma opinião sobre a fulana de tal. Aí eu olhei, fiz assim, mas a minha opinião é relevante agora? Né? Você acabou de me desligar, né? Você tem certeza que você quer me ouvir? Aí ela falou assim, não, eu quero, a sua opinião é realmente importante para mim. Aí eu respondi, né? Eu falei, olha, eu vejo da seguinte forma, esta profissional está organizando tudo o que você solicita, né? Só que no momento de apresentar o trabalho dela, você entra e apresenta. Isso está errado, porque você vai perder esta profissional, né? Eu lembro que ela não gostou muito de ouvir isso na época, mas eu precisava falar isso para ela, porque era de fato o que acontecia, né? E aí depois eu saí da empresa, me desliguei, e o mais engraçado para vocês saberem é assim, que esta gestora, depois de um tempo, quando eu saí, ela pediu para que eu a aceitasse no Facebook. Então, assim, não tem lógica, entende? Então, para mim, não fez muito não fez muito sentido, né? O lado bom disso é o aprendizado que eu tive, né? Jamais farei isso com qualquer pessoa, né? Então, eu tenho esse princípio comigo, que a gente sempre tem que tirar, né, extrair das vivências que a gente tem o lado bom, né? E o lado bom ficou para mim desta forma. Jamais farei isso com quem quer que seja. Está errado, né? Não é dessa forma que faz. Por mais que eu tenha solicitado ali a minha demissão, tá? E depois, Paulo, se você me permitir, eu quero falar, né, uma história muito boa que eu tenho de demissão da Associação Comercial de São Paulo, né, que foi uma demissão em auditório, mas eu quero contar isso para vocês, porque foi um processo muito, muito bacana na época. Olha, você falou que estava tensa para falar ao vivo, tem certeza? Era só charme, né? Pois é, eu acho que eu estava tensa com a ideia de participar de uma live, mas falar, eu acho que eu falo bem, viu, Paulo? Acho que falo bastante até. Agora vamos dar um espacinho para Regina. Sim. Regina, eu vou fazer o seguinte, eu vou já passar a pergunta do José Maria, só que de outra forma. Você, Regina Dorriguelo, se você tivesse carta branca, como que você conduziria o RH e a empresa nesse processo de... Qual seria a sua visão humana sobre isso? E depois, se você quiser contar uma história diferente, fica à vontade, tá? O espaço é seu. Tá. Bom, primeiro a gente está falando sobre demissão humanizada. Eu acho que já tem uma questão importante dentro do próprio tema, que é o humanizado, né? As pessoas precisam entender que num processo de admissão, numa relação entre líder e liderado, e num processo de desligamento, é um humano sentado na frente de outro humano, né? As pessoas querem robotizar, querem ser trocadas por tecnologia, por inteligência artificial, mas estamos falando de uma conversa entre dois humanos, né? Então, toda aquela questão de empatia, de simpatia, de se colocar no lugar da pessoa que vai receber essa notícia, de você conseguir conduzir boas conversas, dar espaço para outra pessoa falar, isso precisa acontecer, não é um processo mecânico, não é um processo robotizado e nem nunca vai ser, né? Até onde eu acredito, e acho que até eu encerrar aí a minha jornada de trabalho, eu não acredito que dê para você trocar esse tipo de processo por uma coisa robotizada. Não dá para você pôr um robô ali na frente fazendo um desligamento. E tem uma outra questão muito importante que eu acho que ela foi tangenciada tanto pela Sandra quanto pela Patrícia, que é a questão cultural, né? Então, será que quando eu estou falando eu travei, gente? Tem várias coisas travando aqui para mim, mais ou menos. Eu acho que tem uma questão importante que é a questão cultural, né? Então, será que quando eu estou falando de demissão na Ambev,
eu estou falando de demissão da mesma... Eu posso falar da mesma forma que eu falo de demissão na Natura? Será que quando eu estou falando de demissão numa indústria automotiva, eu falo da mesma forma que eu falo numa indústria cosmética ou numa indústria essencialmente masculina? Eu estou falando de uma indústria da mesma forma que uma indústria essencialmente feminina? Então, eu acho que a gente precisa considerar o fator cultural dentro das organizações. E, fundamentalmente, a questão de desligamento, ela precisa ser incluída no currículo de formação de liderança. Via de regra, os líderes são formados dentro das organizações. Eles crescem nos cargos dentro das organizações. Então, ele não vai aprender fora a fazer coisas que um líder precisa fazer, que estão no dia a dia do papel da liderança. Ele precisa aprender ali dentro da empresa, né? Então, eu acho que tem algumas questões que são muito importantes. E não adianta eu querer destoar da cultura da empresa. Se eu estou falando que uma empresa, ela faz desligamentos rápidos, ela é uma empresa que dá feedbacks constantes, ela é uma empresa que conduz a carreira dos profissionais de uma forma objetiva, de uma forma pragmática, eu vou tocar no assunto de desligamento de uma forma, e se eu estou falando de uma empresa que tem toques culturais mais afetivos, de conversas diferenciadas, eu estou falando de desligamento de uma outra forma. Então, para mim, a questão cultural é uma questão muito importante. A gente não pode ter receita de bolo quando a gente está falando de desligamento. Mas, de novo, eu reforço, se a gente está falando de desligamento humanizado, a gente precisa dar o toque humano. A gente precisa falar de uma forma que não fique dúvida do que está acontecendo ali. O desligamento, via de regra, a não ser que ele seja por um momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, né? Puxa, a gente está passando por uma baita crise e eu não tenho o que fazer, eu preciso fazer corte, eu preciso fazer redução, ou a empresa está fechando. Mas se eu estou falando de desligamentos que entram no meu cotidiano, o desligamento não deve ser uma surpresa. Se eu pratico o meu papel de liderança, eu dou feedback, eu chamo o meu time, eu chamo os profissionais que estão sob a minha gestão e eu informo para eles o tempo todo o que eu espero deles e como é que está essa entrega. Então, o desligamento não pode ser uma surpresa. Ele pode causar uma chateação, ele pode causar algum tipo de reação mais emotiva do profissional que está sendo desligado, mas ele não deveria ser uma surpresa, ele já deveria ser uma bola cantada, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que circundam aí um processo de desligamento que precisam ser muito levadas em consideração. E eu acho que se a gente se propõe a escolher uma carreira e fazer um curso numa universidade, né, e a Sandra aí no papel de profissional, de professora, enfim, eu acho que a gente tem que levar essa cadeira para dentro das escolas também, eu acho que a gente tem que levar isso para dentro das universidades. Se a gente tem universidade que se propõe a formar líderes, a formar gestores, a gente tem que falar sobre atração, a gente tem que falar sobre experiência do colaborador e a gente tem que falar sobre desligamento. E por último, uma coisa que a Sandra também falou e que eu reforço aqui, é o papel do outplacement ou dos processos de transição de carreira. Como é a minha área de especialidade, como eu trabalho com isso há muitos anos, e trabalhei em grandes escolas, você dá a possibilidade, se o profissional não serviu para a tua empresa por algum motivo, se ele não performou na tua empresa por algum motivo, dá a possibilidade dele se reinventar, porque tem lugar ao sol para todo mundo, né? E o processo de transição de carreira, o processo de outplacement, ele dá essa possibilidade do profissional respirar e se repensar antes de voltar para o mercado. Senão o risco dele continuar incorrendo nos mesmos erros é muito grande. Então esse processo, esse tipo de consultoria, de assessoria, é um grande presente quando as pessoas saem de dentro das organizações. Eu queria passar a palavra agora para o José Maria, que ele queria fazer uma pergunta. José Maria, fica à vontade, é só abrir o microfone, pode questionar qualquer uma das três, tá? A Patrícia, a Regina ou a Sandra, tá? Fica à vontade. Legal. Bom, boa noite, gente. Primeiro é o seguinte, concordo muito com isso que a Regina coloca, né, a respeito das empresas, que tem se falado muito, eu tenho ouvido muito falar a respeito de demissão, né, humanizada, e não adianta falar de demissão humanizada numa empresa onde efetivamente as pessoas sempre foram tratadas como objetos.
Então, isso é cultura mesmo, não adianta, são coisas que hoje, né, com toda essa crise que nós vivenciamos aí, tem todo esse problema em que a gente não está dando conta e não vai ser agora que vamos dar conta, né? Espero que depois de tudo isso que a gente saia melhor disso e dentro das empresas do RH a gente consiga fazer isso. Outra coisa que a Regina trouxe que eu julgo assim fundamental é essa coisa de realmente desenvolver as pessoas no papel de liderança dentro dessa característica que é trabalhar a questão de demissão. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês, que, aliás, que é um projeto, né, um dos últimos trabalhos que eu fiz como professor, né, na universidade, a Sandra sabe disso, foi exatamente essa preocupação que nós tivemos de trabalhar todas as etapas, né, do RH. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês nesse sentido, da importância de trabalhar essa liderança e de não encarar, por exemplo, essa questão da demissão, né, humanizada, ficar nesse momento só como se fosse moda, mas que a gente tivesse a oportunidade de trabalhar melhor isso após toda essa crise que nós vivenciamos hoje. Eu queria chamar a Patrícia para responder essa questão do José Maria, e depois eu queria que a Fabrícia fizesse uma pergunta para a Sandra, qualquer tipo de questionamento com relação ao assunto, tá, Fabrícia? Se prepara aí, hein? Eu estou sendo legal, estou te avisando com antecedência. Por favor, Patrícia, é contigo agora. Tá, obrigada, Paulo. Obrigada, José Maria. Realmente, a parte de desenvolvimento de líderes é fundamental aí no processo. Tanto a Sandra, né, como José Maria, é importante mesmo trabalhar fortemente isso nas organizações. A parte de capacitação, mesmo que a cultura da empresa seja uma cultura, de repente, mais, digamos, robusta no sentido de resultados, né, praticamente nada humanizada, é o que a Regina comentou, é de humano para humano, de pessoa para pessoa. Então, com certeza, desenvolver a liderança, porque realmente a liderança é desenvolvida dentro de casa, não é fora, né, e porque tem a parte prática, a gente até pode ler nos livros, né, ver na faculdade, etc e tal, mas a prática é que dá para a gente esse know-how e essa sustentação daquilo que a gente está fazendo. Então, eu concordo, sim, que a parte de capacitação é super importante. É claro que quanto mais alinhado a área de desenvolvimento tiver com a visão da empresa, valores, cultura da empresa, muito melhor o resultado, né, de como que a gente vai trabalhar. Mas sim, a área de desenvolvimento tem um papel muito importante nessa capacitação de líderes, cada vez mais, porque hoje a gente tem várias gerações trabalhando em conjunto, a gente tem gerações que é o manda ainda quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente sabe que isso existe, e a gente tem gerações do relacionamento, então a gente tem de tudo, hoje tudo junto e misturado. Então é muito importante, sim, a gente nivelar o nível de conhecimento dessa liderança, trazendo para a questão mais humana, e trabalhando valores e princípios, e isso todo ser humano tem, né? Então, quando a gente fala, né, aquele velho ditado, até um jargão, de que, não faça com outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. E, infelizmente, Paulo, Regina, Sandra, José Maria, as pessoas esquecem de algo muito importante, porque nós não somos o líder, né, nós estamos líder. Então, naquele momento, a gente está ocupando um papel, talvez, de poder, mas é por um momento. Então, assim, é muito importante, como gestor da empresa, eu ter isso em mente, que eu estou ocupando uma posição por um tempo X. E trabalhar, sim, com critérios estabelecidos de visão, missão, valores, fortalecer essa cultura e olhando para o ser humano como uma pessoa, como um ser humano de verdade, não só como um profissional, que tem ali uma função, um crachá, um nome, né, de cargo. E só para complementar, acho uma coisa que a Regina falou super importante, Paulo, que é a questão do outplacement, não só pelo fato da recolocação, e as pessoas às vezes se equivocam, né, acham que é garantia de dar um trabalho novo, acham que é N coisas, mas na verdade, quando se faz um trabalho de outplacement, você está resgatando muitas vezes um processo de demissão mal elaborado. Você tem que resgatar do profissional a autoestima, ele mesmo já não se sente mais valorizado, ele foi preterido, N coisas que passaram. E esse processo ajuda o profissional, que também deveria fazer parte, né, aí de internamente na empresa, ter um trabalho de desenvolvimento para trabalhar
um pouco a questão emocional, que as empresas não olham mesmo para isso. Mas os traumas, como a Sandra disse, né, Sandra, os traumas, eles são carimbados, infelizmente, no profissional, e eu conheço profissionais de 2 anos, 3 anos, que foram desligados da empresa, e que sonham com o que aconteceu, que sonham com o período da demissão, ou com as coisas que o ex-chefe fez. Então, assim, a gente está lidando com vidas, com pessoas, então, quanto mais preparado esses líderes estiverem, melhor será esse processo. Então, é capacitação, gente, 100% desenvolvimento de líderes em todos os processos, da admissão, da seleção à demissão, sem pensar 2 vezes. Esse é o meu voto, digamos assim. Eu só queria pegar um gancho na pergunta do José Maria, antes da Fabrícia fazer a pergunta, peço desculpa aí por interromper, mas ele contextualizou nesse momento específico, e eu acho que tem uma coisa que é importante da gente pensar, que a gente tem o latino, né, o brasileiro, mas eu estendo aí para o latino como um todo, ele é muito mais afeito às coisas boas do que às coisas mais pragmáticas no ambiente de trabalho, né? Então, o brasileiro adora contratar, adora fazer integração, adora desenhar programa de employee experience, jornada do colaborador, tudo isso é uma delícia, né? Só que a gente deixa um pouquinho de lado o que não é tão gostoso assim. E fazer desligamento é tão doloroso para quem está fazendo quanto para quem está recebendo notícia. O gestor, ele também precisa ser cuidado, ele também precisa ser respaldado psicologicamente, porque ele também está uma semana sem dormir, ele também está com dor de estômago, ele está pensando no apartamento que o cara acabou de comprar e não vai ter como pagar, que o cara acabou de ter um filho, uma filha, enfim, né? E que ele tem as necessidades dele. Eu acho que tem essa questão também de você respaldar essa pessoa que vai fazer o desligamento, e mais do que nunca, agora, a gente precisa separar o joio do trigo, porque a gente tem visto um monte de carta de CEO que está fazendo redução, desligamento, em startup que bombou e contratou um monte de gente, e a gente está chamando isso de demissão humanizada. Isso não é demissão humanizada. É muito fácil ser herói na crise. Então, a gente hoje tem um motivo para fazer desligamento, né? A gente bota a culpa num vírus, no tal do inimigo invisível. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o mercado vai retomar, os líderes vão continuar sendo líderes, os desligamentos por performance ou por questões comportamentais vão continuar acontecendo, e a gente não vai ter vírus para colocar a culpa. Então, esse tipo de desligamento que vocês estão vendo no LinkedIn, bombando, falando que os presidentes de empresas são verdadeiros heróis da demissão humanizada, não são, tá? A gente precisa ter isso em mente. Quando as coisas voltarem ao normal, as formações, o investimento nesse tipo de assunto precisam ser maiores ainda, porque a gente vai voltar para o nosso dia a dia, e desligamento é uma coisa que precisa ser tratada com respeito. Legal. Boa visão a sua. Fabrícia, você quer falar agora? Por favor, fica à vontade. Bom, eu queria mesmo, assim, saber, ela comentou dessas coisas, né, que são mais traumáticas, alguma situação mais traumática que você, Sandra, tenha vivenciado, e realmente a forma mais efetiva da gente buscar essa sensibilização do gestor, porque eu concordo que o que a gente precisa fazer, e acho que esse é o nosso maior desafio, é prepará-lo, porque é mesmo um ser humano tratando com outro ser humano, né? E tem uma série de situações dentro do momento de desligamento que fica muito pesado, porque é uma rejeição, né? Quando você chega para alguém e diz, olha, não vamos continuar com o seu contrato, ou seja, como for que a gente fale isso, é um sentimento de não sirvo, né? Então, como a gente pode falar e como a gente pode fazer para minimizar isso, né, não evitar que fique esse sentimento, né? Fabrícia, olha, obrigada pela sua pergunta, eu acho que ela é bem pertinente, bem profunda também. Eu entendo que, se você vai demitir um profissional, você não pode jamais deixar para dizer os motivos dessa demissão no momento da demissão, né? A Regina chegou a mencionar isso. Eu entendo assim, o profissional chega na empresa, né? Ele tem um processo ali.
Você, enquanto gestor ou gestora, tem que acompanhar este processo e saber avaliar o quanto esse profissional ele está se desenvolvendo ou não. Se ele não está, por quê? O que eu, enquanto gestor, posso ajudá-lo nesse caminho? Porque esse é o grande papel da liderança, né? Tem duas definições de liderança que eu gosto muito: conduzir e inspirar. Uma é do Peter Drucker e a outra é do Cortella. Para mim, isso já resume tudo, né? Se o gestor não faz o papel dele, chega no momento da demissão, é mais difícil. Agora, se ele faz esse processo, né, bonitinho, e chama o funcionário para conversar, faz as correções necessárias, né, quando precisa e no momento oportuno, chega no momento de demissão, é mais suave, porque você vai poder dizer para ele: olha, você lembra que eu te chamei, a gente falou disso, você evoluiu até aqui, depois você, né, recaiu de novo, olha, agora infelizmente eu não consigo mais te segurar, percebe? Né? Então, assim, eu entendo que a única forma da gente sanar e realmente transformar aí, né, a demissão, o ato em si, em algo mais humanizado, é seguindo essas regras que eu falei no início, de você olhar no olho, né, de você respeitar aquela pessoa e de você, principalmente, conhecer o histórico desse profissional, né, dentro da organização. Agora, eu já vivi casos assim também. Por exemplo, quando a gente estava lá na Boa Vista, que entrou a Equifax, lá a gente tinha 3 culturas. Então, a gente tinha Cultura Associação Comercial de São Paulo, Cultura Boa Vista Empresa Nova, tá? Que tinham vários profissionais no nível, assim, diversos níveis a gente contratava, mas profissionais que vinham do mercado, ou seja, não tinha uma cultura ainda definida, a gente estava formando. Chegou a Equifax no meio desse caminho, mais uma cultura. Então, virou uma coisa louca, a gente teve que alinhar todo esse processo. Durante esse alinhamento de processo, a gente teve que fazer o desligamento de vários profissionais, né? E ali não eram profissionais incompetentes que não estavam trazendo resultados, não. Mas a questão principal era: olha, nós estamos desenhando uma nova cultura, e para esta nova cultura, o seu perfil, né, não se enquadra. Percebe? Então, assim, foi difícil? Muito. Teve muita gente que chorava. Eu lembro de uma gestora que ela se desesperou, porque ela amava a Equifax demais, tinha dedicado a vida dela e ela foi desligada. Então, como que você se prepara para isso, né? Nem sempre você vai ter como se preparar. Agora, quando você acompanha o teu funcionário ali, né, e você precisa fazer um desligamento, você tem os argumentos corretos. Neste caso que eu citei da Equifax, a gente está falando de mudança cultural, né, de um outro processo, e que ele é muito mais abrangente, e que você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa olhar no olho dessa pessoa e falar a verdade, né? Até você dizer para ela, falar: olha, você é ótima, você trouxe os resultados esperados, mas no novo alinhamento empresarial, a gente não tem como ficar com você, né? E aí a gente entrava com outplacement, com todo o processo, mas esse respeito existia. E dentro do que eu vivi, eu acho que é interessante colocar assim, ó, eu não posso dizer que na Equifax, na Boa Vista, todas as demissões eram da mesma forma que a minha, não eram. Isso aconteceu comigo. Então, até hoje, né, eu fico pensando, será que ela achou que porque eu pedi há 6 meses, ela estava, assim, simplesmente fazendo um favor, e que o protocolo, né, ele deixou de ser importante? Eu acho que comigo aconteceu isso, tá? Então, Fabrícia, eu tenho uma frase que uma consultora que eu gosto bastante, que é a Inês Couso Olivares, ela é bem conhecida no mercado. Ela dizia assim, num treinamento que ela fez para a gente lá na associação, ela falava: toda iniciativa tem que ter uma acabativa. Então, eu acho que é bem isso, a gente inicia contratando o profissional, e aí você vai contratar o melhor profissional que se adeque à cultura da tua empresa. Esse é o grande papel de RH, né? Quando a gente consegue fazer isso, maravilha, a gente sabe que pode sim gerar bons frutos. Mas no momento de você desligar, ou seja, de você fazer essa acabativa, tem que ter o mesmo respeito que você teve no início.
né? E que muitas vezes a gente acaba incorrendo aí em erros bobos, né? E que mancham a imagem da própria empresa, mancham a imagem do RH, né? Mancham a imagem de um monte de gente que está envolvida nesse processo. Eu acho que é isso, Fabrícia. Respondi? Eu queria Não, você chamar agora. respondeu. Pode falar, Fabrícia, fica à vontade. Posso só comentar? Acho que um desafio grande também que a gente tem realmente o ideal é que não seja no momento do desligamento que a pessoa vai, ué, por que isso está acontecendo, né? Porque justamente esses feedbacks são dados e tal. Eu penso que um grande desafio nosso, né, principalmente com as lideranças mais antigas e tudo, é fazer com que esse feedback aconteça, porque é ruim você Isso ter mesmo. que falar uma coisa que não é legal. E então eu observo, né, a gente está passando por várias mudanças na empresa, mas assim, era muito comum dizer, olha, eu pedi o aumento, mas o RH não deu, agora se conseguir, eu consegui para você, né, então essa dificuldade de ter que tentar né, e como a gente vai mobilizar e sensibilizar esse gestor, né, eu já falei várias vezes, falei, olha, é muito melhor para você poder falar, a pessoa tem oportunidade de dar o retorno e tal, mas é difícil, né, assim, muito difícil convencer que esse processo aconteça, né, durante... Porque aí esbarra naquilo, né, que a Regina falou, a Patrícia falou, a questão cultural, né, que o Zé Maria colocou. Então, assim, eu vivi dentro de uma cultura de gestão familiar. Essas questões de RH são muito complexas, né? Quem já viveu essas experiências entende o que eu estou dizendo. É bem complexo mesmo, né? A ponto do dono da empresa vir com um papelzinho, né? A gente brincava que era o papel de pão. Ele vinha, papelzinho do bolso, te dava e falava assim, manda essa pessoa embora. Mas por que o senhor quer fazer isso? Eu não quero mais olhar para a cara dela, né? Então, como é que você lida com isso enquanto RH? Né? A gente tenta da melhor forma, somos técnicos, mas como é que você fala para o dono da empresa? Né? Como é que você muda essa crença que ele tem de que ele não quer olhar mais para o rosto da pessoa e que a pessoa tem que sair dali? Então, são difícil, depende muito da cultura que você está inserido, né? Mas eu acho que enquanto RH, quando a gente pode, né, implementar, e aos poucos, eu vejo que muitas vezes é trabalho de formiguinha, a gente tem que fazer. Né? É Eu isso. queria chamar agora a Daniele Cardoso para questionar a Regina Dorriguelo e depois a Rosa Maria para fazer algum questionamento para a Patrícia. Vocês lembram daquela historinha, quem tem a minha idade próxima dos 40, né? Eu já falo próximo dos 40, nem revelo mais, né? Tinha aquele professor que fazia chamada oral, né? E você estava quietinho lá no canto, ele chamava exatamente você naquele momento, né? Eu estou mais ou menos nesse sentido, tá? Então, primeiro agora a Daniele Cardoso e depois a Rosa Maria para a Patrícia, tá bom? Vamos lá? Daniele, está entre nós? Eu acho que não, né? Bom, então vai você, Rosa. Eu vou achar que é pessoal, hein? Ninguém quer responder para mim. É melhor você voltar de moderadora, Regina. Mas eu sei que Deixa uma aberto para responde. quem quiser, então, vai. Quem quer fazer uma pergunta? Deixa a Kátia Lembe, ela fala bem. Kátia, tá aí? Kátia Lembe. Sabia, né? Que você ia me perguntar. Quem mandou se expressar bem, né? Eu vou atrás dessas pessoas que gostam de falar. Vou fazer uma pergunta para a Regina, então. Considerando... Deixa eu aparecer aqui para vocês, só para dar boa noite, né? Considerando aí a questão da demissão humanizada, que vantagens você enxerga para a organização, né? Aí é lógico que o cuidado com o colaborador é importante, mas quais são as vantagens para a organização em criar uma cultura de demissão humanizada? Ai, que pergunta linda, obrigada. Eu amei também. Eu só amei a pergunta, então vamos lá. Bom, só tem vantagem, né? Se eu passaria aqui, faz parte da venda de um projeto, a gente passar horas enumerando as vantagens, né? De você humanizar
a relação com os profissionais na hora do desligamento. Mas assim, se eu pudesse, sei lá, elencar os principais benefícios, né, talvez os melhores, primeiro, você cria um ambiente de respeito, e eu acho que isso é muito importante para a questão cultural, né? Se você sabe que você é bem tratado durante todo o teu ciclo dentro de uma organização, eu acho que você trabalha de uma forma muito mais solta. É mais ou menos como num relacionamento em que você consegue conversar bacana com o teu companheiro ou com a tua companheira, em que vocês têm uma relação legal, em que vocês trazem tudo para a mesa. O que acontecer vai fazer parte. Pode ser até que deixe uma chateação, um machucado, mas tudo bem, né? A gente aprendeu a conversar, a gente desenvolveu esse relacionamento. Então, eu acho que o ambiente dentro de uma organização onde as tratativas são humanizadas, ele é muito melhor para quem está trabalhando. Uma segunda coisa que a gente não pode deixar de lado é a questão legal. Então, a partir do momento que eu trato bem a pessoa que está saindo, que ela sai com a consciência e com a ciência do que está acontecendo ali naquele momento, eu comuniquei com clareza, eu não deixei dúvida, eu fui respeitoso, eu abri um espaço para acolher o sentimento e a reação dessa pessoa, eu mitigo severamente o meu passivo trabalhista, né? Então, aquela pessoa sai se sentindo bem tratada. Eu sei que talvez eu não faça mais parte daquele ambiente, que eu não sirva mais, mas eu sei que tem um mundão lá fora, né? E talvez eu recebi um apoio, enfim, mas eu entendi o contexto e sair sem dúvida, sair com a certeza de que eu fui tratado de uma forma correta, de uma forma respeitosa, que eu tive espaço para conversar, eu acho que é uma coisa muito importante e a gente reduz muito a questão trabalhista. E eu acho que o terceiro ponto, né, então pensando em 3 pontos importantes. Primeiro, a gente está falando de clima. Segundo, a gente está falando dessa questão do processo trabalhista. Em terceiro lugar, a gente tem uma questão muito importante para quem fica. Eu preciso deixar uma mensagem para quem fica, que talvez seja mais importante ainda do que a mensagem que eu deixei para quem sai. Porque quem sai pode até esbravejar, vai para a rede social, me colocou um processo, só que a empresa tem que continuar. O dia a dia precisa acontecer. E se as pessoas ficam com essa sensação de eu sou o próximo, olha como é que o fulano que sentava aqui do meu lado foi tratado, enquanto ele era explorado durante 14 horas por dia, ele era bom, né? Aí levou um pé na bunda, não serve para mais nada. Foi colocado daqui para fora como se fosse um bandido. Gente, quantas e quantas vezes a gente não escuta isso? Quantos e quantos projetos eu não fiz e eu entrei depois, o negócio já estava torto, e aí você tem que reunir todo mundo. Consertar é 1000 vezes mais trabalhoso do que começar fazendo certo, né? Então eu acho que a gente tem ganhos absurdos quando a gente é humano e transparente do início ao fim. Quando eu planejo, quando eu entendo por que esse desligamento está acontecendo, quando eu comunico de uma forma humana e correta, quando eu deixo o meu humano acessar o humano de quem está sentado ali na minha frente e vice-versa, não tem problema ter emoção, não tem problema ter essa empatia, se bem que empatia em exagero é desnecessária nesse momento, você pode levar umas respostas atravessadas, né? Eu sei o que você está passando, calma aí, será que você sabe? Você está com o teu emprego, eu já não tenho mais o meu, né? Então eu acho que a gente tem esses grandes ganhos. Se a gente for pensar em grandes blocos, para mim são esses 3. Eu queria só acrescentar mais um, antes de vocês falarem, que é o fortalecimento da employer brand, né? Da própria marca. Por quê? Porque você pode sair chateado da empresa, mas se você tiver um processo humanizado, você jamais vai falar mal da empresa quando você sai. A gente tem como exemplo o processo de desligamento da Gympass, não sei se vocês viram, mas o presidente anunciou que ele ia reduzir o número de pessoas. Algumas pessoas estavam trabalhando com seus acessos dentro de casa e automaticamente foram desligados, né? Então, assim, isso saiu na mídia.
Então, essa é a sensação de que eu estou sendo tratado como bandido, né? como bandido. Poxa, mas eu lidava com informação, enfim, né, sigilosa, e eu sempre fui correto, ético, e de repente, a não ser que a empresa tenha, então entra de novo em cultura, né, Kátia? E você é especialista nisso. Se eu tenho um processo claro, e isso geralmente não está escrito em lugar nenhum, são raríssimas as empresas que contam, inclusive para os gestores, que tem uma cartilha para os gestores de dizer qual é o processo de entrada, qual é o processo de desenvolvimento e qual é o processo de saída. Olha, a gente lida com dados aqui, num banco, por exemplo, se você for num grande banco, isso é padrão, é default. Você é desligado, você é acompanhado até a saída, seus acessos são cortados imediatamente, porque a gente está lidando com dados que são extremamente sigilosos, né? Mas se isso não está na cultura, não adianta, as pessoas vão para a rede social e em segundos elas detonam a empresa, publicam tudo, né? Por isso que o fortalecimento de employer brand é fundamental, assim, a empresa pensar nisso, o que as pessoas vão falar dessa marca por ter vivenciado alguma experiência aqui com a gente. Só isso. E hoje você tem sites especializados, né, que fazem isso, né? O colaborador pode entrar lá, por exemplo, o Glassdoor. Pena que a Luciana, que é do grupo, também não está participando aqui hoje, né? Mas que você tem todo um conceito, você tem avaliações lá dentro dessa rede social, abordando a empresa. Então, a questão de marca empregadora, ela fica realmente afetada. Pelo menos, tudo que eu vou... sempre que eu, como comercial, relacionamento, vou fazer uma visita, eu tento saber o máximo que eu posso de uma empresa. E eu creio que um candidato também faça isso. Exatamente. E aí você escuta das empresas que elas estão com problemas de atração. Por que será, né? Patrícia, agora a palavra está contigo. Eu queria que a Mariana Gobo fizesse uma pergunta para você, que ela estava questionando. Ela queria fazer a questão para a Sandra, mas eu queria que ela fizesse a mesma pergunta para a Patrícia agora na sequência. Mariana, Ai, hein? Olá, boa noite. Boa noite. A questão que eu havia colocado, e cabe a todos vocês sem problema algum, que a Sandra estava falando da experiência dela, né, da questão da mudança de cultura na associação. Você acredita, Patrícia, que seja interessante quando você for fazer esse desligamento e esse profissional ele já não está mais adequado ou aderente à cultura dessa nova empresa, ou desse realinhamento e tudo mais? Vocês acham que é interessante que você coloque para o profissional, olha, você não pertence, não vai conseguir ficar conosco por conta de tais pontos, os quais não estão aderentes à nossa nova cultura, para que esse profissional também possa repensar e olhar para essa questão que de repente ele não olhou, de repente o passo a passo não foi feito com ele, não sei como que aconteceu lá na associação, mas a pergunta é, se eu coloco para o profissional esse ponto, ou não coloco, não abro para ele esse ponto, o qual ele não se adequa mais? Eu sou a favor, eu voto a comunicação clara e transparente, para que ele tenha oportunidade, amanhã ou depois ele vai para os outros lugares, independente de ser uma adequação a uma nova transformação ou cultura, ou ele não se adequou a uma nova situação, ou como também com problemas de performance, né? Então, é muito importante que a pessoa que está sendo desligada, ela saiba com clareza os motivos reais da demissão, para que ela possa sair dali, virar essa página, não ficar criando historinhas, né, que eles ficam criando historinhas na cabeça, e realmente passe por uma outra empresa ou por uma outra fase, sabendo, poxa, já me falaram deste gap, eu já tive aquele problema, eu preciso desenvolver isso. Então, é sim importante falar, eu sou partidária de sempre trabalhar com a comunicação clara e transparente, assim, a gente está falando de demissão, mas na seleção também, porque é muito engraçado na seleção, porque muitas vezes a pessoa é desligada na experiência, não é isso? Nos 90 dias. Só que pintam para ela na seleção uma empresa que não existe. Ela compra na seleção aquela empresa linda, maravilhosa, e quando ela entra, ela se depara com uma realidade que não era bem aquela. E aí ela é desligada ao final dos 90 dias, ou ela pede para sair. Então, assim, a transparência tem que ser do início ao fim da jornada do colaborador. Então, uma mão dupla, né? Exatamente, eu sou partidária de sim
colocar. E aí também a gente esbarra onde? Cultura, porque tem empresas que falam ele não tem que saber, não é? Tem empresas que simplesmente vai desligar e ponto final, estou desligando e acabou, é fim de contrato. Como tem empresas que vai trabalhar dessa forma mais humanizada e vai trabalhar com comunicação e transparência, que eu acho que o caminho sempre vai ser através da comunicação transparente, clara, direta e objetiva. Espero ter respondido, Maria. Sim, sim, respondeu sim. Obrigada. Imagina, José eu que Maria, agradeço. você quer a palavra novamente? Quero. Fica à Só vontade. para contribuir um pouco aí com isso que está sendo falado, eu estou há algum tempo, né, aí na área de RH, os últimos 20 e poucos anos aí como consultor. Então, só um relato seguinte: qualquer empresa, né, que faça a questão de aquisição de uma nova, né, obrigatoriamente ela precisa de um tempo para, na realidade, o quê? Apresentar essa cultura, né, para a empresa realmente que foi adquirida. E tem uma coisa que é importante também perceber, exatamente o seguinte: algumas pessoas estarão aderentes a essa cultura e outras pessoas não estarão aderentes a essa cultura. Uma grande empresa onde eu presto e prestei serviço, né, há um bom tempo, exatamente o seguinte: eles davam um ano, né? Eles chegavam, quando eles realmente assumiam a empresa, eles espalhavam para todo mundo, né? O RH era responsável por isso. São 2 anos que nós faremos, né, aproximação. E automaticamente o seguinte: o nosso perfil é esse. Eu preciso de profissionais com tais perfis. Então, olha, a empresa que às vezes eles adquiriam uma empresa onde o grau de instrução máximo era o ensino fundamental. Eles precisam hoje o quê? De um ensino médio ou técnico. Então, olha, você tem 2 anos para você se atualizar. Então, isso garante que, efetivamente, é o seguinte: após esse tempo, as pessoas que realmente estão aderentes à cultura permaneçam, né? E as pessoas que não estão, mas elas foram avisadas, elas foram comunicadas de que aquilo, né, é responsabilidade delas juntamente com a empresa. Então, essa discussão eu vejo que tem muito, e até na questão anterior que a Kátia trouxe, de observar exatamente o seguinte: as empresas que não se preocuparem com isso, é uma questão de sobrevivência. Hoje, são raríssimas empresas, né, que dizem o seguinte: olha, eu não preciso comunicar isso para o meu consumidor, eu não preciso comunicar isso na realidade, para os meus stakeholders, né, todos. Ou eu comunico isso, ou eu estou fadado ao fracasso. Nenhuma empresa sobrevive se ela não tiver esse tipo de cuidado. Tá bom? Meninas, eu queria fazer agora que vocês fizessem, na verdade, além das considerações finais, né? Então, cada uma teria 5 minutos para fazer essas considerações finais, que vocês fizessem uma mensagem para quem está começando no mercado, para quem é um novo líder, com a experiência de vocês, o que você diria para eles com relação à questão da empatia perante os colaboradores que eles comandam? Por favor, Regina, quer começar? Posso começar, sim, sem nenhum problema. Bom, eu vou começar de trás para frente, então, né? Vou falar um pouco sobre quem está começando agora no mercado. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade de grandes transformações que estão acontecendo, né? Mas eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado, os jovens, principalmente, que estão querendo entrar no mercado de trabalho, pessoas que estão pensando na profissão do futuro, ou pessoas que queiram ascender na carreira e se tornarem líderes, porque a gente tem um excesso, né? A gente está vivendo um momento de overdose de lives, cursos, formações, certificações, e o que me deixa com mais urticária é que a gente tem uma explosão de nascimento de gurus, né? Então, se você abrir o LinkedIn virou uma ferramenta chata. Todo mundo tem receita de bolo para tudo. Você quer se tornar o líder perfeito? Quer se tornar a líder mulher perfeita? Quer se tornar a líder mulher da sua casa perfeita? Olha, é muito chato. Então, em primeiro lugar, tomem muito cuidado. Eu acho que a gente precisa olhar muito bem qual é a relevância do conteúdo que as pessoas estão
dividindo qual é a relevância da carreira que as pessoas construíram, do que elas de fato implementaram, né? Porque tem gente que você olha lá no LinkedIn, a pessoa foi estagiária e virou guru. O que essa pessoa acrescenta? O que o conteúdo que ela divide acrescenta para a formação de outras pessoas, né? Então, eu acho que precisa ser tratado com muita cautela, esse excesso. A gente está vivendo, inclusive, Paulo, fica aí uma sugestão de tema. Existe um termo americano que é FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. As pessoas estão vivendo crises de ansiedade porque elas veem tanto conteúdo, tanta coisa sendo divulgada, e elas não sabem mais o que elas leem, para o que elas direcionam a atenção delas. E isso é muito delicado, né? Então, tenham coerência sobre o que vocês querem fazer de diferente ou de diferença no mercado de trabalho, na construção da carreira, e sigam exatamente coisas que sejam relevantes e pessoas que sejam relevantes na construção desse caminho de carreira, né? A gente precisa pensar o contrário. Onde eu quero chegar e depois construir esse caminho de volta até onde eu estou hoje. Então, acho que a minha grande mensagem é essa: cuidado com o excesso, cuidado com gurus, porque geralmente eles estão tão desesperados quanto você para arranjar emprego, trabalho, e a receita de bolo não funciona para todo mundo. E usando aí a mesma questão, eu acho que também não tem receita de bolo quando a gente fala em desligamento, quando a gente fala em demissão, quando a gente fala em humanização das relações dentro das organizações, porque cada empresa tem uma construção, cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma história. Então, as empresas, elas precisam olhar, e eu acho que esse momento é muito bom, um pouco mais para dentro, né? Parar de pensar só no lucro a qualquer custo, só no final lá do balanço, para entender um pouco como é que elas se reconstroem dentro disso tudo. Tem muita empresa que está muito machucada por ter que desligar tanta gente, por ter que fazer tanta reestruturação. Então, talvez agora seja um momento que elas tenham um respiro para olhar um pouco para dentro e para construir ou reconstruir traços culturais, processos, relações, e isso seja bem importante. E acho que é isso. Quero te agradecer a Patrícia, a Mariana, todos os participantes, dizer que foi um prazer e que estarei aqui nas próximas. Não acabou não, gente. Não desliga não, tá? Agora é a Sandra por Sandra em 5 minutos. Só libera o microfone, Sandra. Pronto. Olha, eu entendo assim, enquanto a minha parceira e minha colega foi falando, eu anotei duas coisas aqui que eu vejo que para mim são relevantes. Primeiro, dois papéis, né, da liderança que eu acho extremamente relevantes. Primeiro é o autoconhecimento, né, que a pessoa queira verdadeiramente, genuinamente ocupar este papel, né, porque a partir do momento que você está, né, ocupando esse papel, né, de liderança, você está no holofote. O que isso significa? Que você vai ser observado, né, por todos os ângulos, em qualquer lugar, em todo momento. Então, a gente tem que ter juízo, né, eu penso, enquanto ser humano mesmo. Ou seja, queira assumir esse papel de fato, tá? E para você desempenhar bem esse papel, você tem que ter a questão do autoconhecimento. Quanto mais a gente se entende, mais fácil é da gente entender o outro, né? Eu acho que isso é requisito básico. O outro papel que eu entendo é, quem assume papel de liderança, o outro papel relevante é ajudar o outro, tá? Ou seja, autoconhecimento, ajudar o outro a fazer as conquistas dele, a ser um ser humano mais independente e até formar novos líderes. Eu acho que hoje existe ainda uma preocupação muito pequena, né, ainda nas organizações, nessa formação de novos líderes. Então, eu entendo que tem dois papéis aí da liderança para mim que são relevantes, tá? E eu quero, né, agradecer, lendo aqui o pensamento do Moreno. Eu tenho essa formação em psicodrama, assim como o Zé Maria, e a gente é parceiro em alguns trabalhos. A gente fez um trabalho muito lindo, inclusive, lá, né, com o pessoal da pós-graduação. E eu quero finalizar com esse pensamento dele, eu vou ler para vocês, tá? Moreno dizia assim: encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos,
e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Eu acho que fecha, né? Tem tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje, tem tudo a ver com o papel de liderança. Agradeço, Paulo, né, por você ter me lançado aí nesse desafio. Obrigada mesmo. Obrigada, Patrícia, Regina. Adorei te ver aqui, Zé. Obrigada por ter vindo. Né? A Ana Paula, minha amigona também, que já vi que ela está aí. A Fabiana, né, Fabiane Bressani, que é minha amiga e eu amo muito. Obrigada, gente. Só tenho a agradecer. Acho que foi muito legal. É isso. Patrícia, é contigo agora, hein? Ah, olha, ficou difícil, hein, gente? Vamos combinar. Depois da Rei da Sandra, ai, ai, ai. Mas olha, elas foram falando e realmente vai trazendo muitos insights, e eu selecionei 3 temas que eu acho super importante, que tem tudo a ver. Primeiro, um legado, né? A gente, como pessoa, como ser humano e como profissional, tem que querer deixar um legado. Então, acho que o legado faz parte da nossa trajetória. E os jovens que estão vindo aí, que ocuparão aí cadeiras de gestão, de liderança, eu acho que o primeiro passo é se permitir e ser um princípio aí, deixar um legado, pensar aí nessa oportunidade de saber o que eu deixo, né, amanhã ou depois. Não é só o conteúdo do que ele leu, do que ele aprendeu, mas, enfim, o fundamento da essência dele, aquilo que realmente ele vai deixar para as pessoas. Tem até uma citação do Stephen Covey, né, dos 7 hábitos, uma parte do livro que ele diz, ele conta uma história que é a sua festa de 80 anos. Se cada um aqui, né, parar para pensar e se imaginar na sua festa de 80 anos, e imaginar que nessa festa estarão presentes todos aqueles que passaram pela sua vida, e o seu presente é uma mensagem que eles te deixarão, a gente refletiria melhor sobre os nossos legados, né, como que a gente trata o outro. Então, acho que legado é um ponto super importante para quem já é e para quem pretende ser. E segundo, que está muito ligado com o que a Sandra comentou, que é a questão do servir, né, então, quando a gente ocupa um papel de líder, nós temos, digamos que um privilégio de ter um maior acesso às informações. Então, a informação chega primeiro para a gente, o que vai acontecer, como que é, tecnicamente somos os melhores capacitados. Então, o nosso objetivo não é ser servido, né? Eu acho que o objetivo desta função de liderança é servir ao outro. E aí apoiar no desenvolvimento, na capacitação, no próprio domínio da função. Então, acho que o servir, ele cabe muito bem. E, por último, liderar pelo exemplo, gente, porque eu posso gritar 1000 coisas, né, que não vai servir de absolutamente nada se a minha ação, se a minha atitude não for exemplo. Então, aqui, minhas 3 contribuições é a questão do legado, tem que deixar um legado da vida, né, independente de você estar ocupando uma posição de mais poder ou não, servir sempre, estar muito aberto a servir ao próximo, e por último, liderar pelo exemplo. Nós somos aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós falamos. Então, eu acredito que essas 3 coisinhas básicas realmente ajudam a gente a ser uma pessoa melhor e a ser um líder melhor. É isso, e Paulo, muitíssimo obrigada. Eu adorei conhecer a Sandra virtualmente, né, Sandra? A Regina também, enfim, a Mariana, a gente tinha trocado algumas mensagens no WhatsApp. As minhas convidadas, a Margarete, a Valquíria, a Marila, espero não ter esquecido de ninguém. Um beijo grande, muitíssimo obrigada, adorei estar com vocês, aprendi muito mesmo, foi um momento excepcional, muito obrigada. Eu que agradeço a participação das 3 profissionais extremamente esclarecidas, né, e que se comunicam muito bem, né? Então, isso sempre vem a acrescentar muito a ideia do grupo, né, que é compartilhar, dividir conhecimento, né? E semana que vem nós temos mais um encontro. Quem quiser participar, o tema vai ser educação financeira. Então, teremos 2 pessoas em debate, uma que vai abordar o aspecto tecnicamente monetário da situação, e outro de uma consultoria que ela vai abordar a parte comportamental, tudo isso relacionado à educação financeira como bem-estar nas organizações.
Então, basicamente, o tema vai ser nesse sentido, o que você tratar é mostrar para o seu colaborador que a ideia de ele ter suas economias, não gastar mais do que ele ganha, o que isso pode trazer de bem-estar para ele. Mas agradeço, meninas, muito obrigado, e nos vemos em breve. Quem quiser participar do Grupo Lumen e estiver aqui no chat, por favor, me procurem, paulo@grupolumen.com.br. Se você for de RH, será muito bem-vindo ou bem-vinda. Agradeço a todas e uma boa semana aí, boa final de semana a todos. Tchau, gente, obrigada. Obrigada a Tchau, vocês. pessoal, Ó. obrigada. Beijo.